Acompanhe a partir de agora com a equipe do Jornal da Menina. Retrospectiva 2020. O Jornal da Menina traz neste último ano de 2020 uma retrospectiva de alguns fatos que marcaram este ano na programação de jornalismo da Menina FM, com a participação deste que vos fala, Dilson de Souza, e também das nossas repórteres, a Morgana Fernandes e a Júlia Toscani. Até a 1h, então, a gente pontua alguns de tantos fatos que foram destaque, mas que a gente tem tempo realmente para destacar somente alguns. 1º de janeiro de 2020 começa um ano profundamente marcante, do início ao fim. Verão, calor, praia e movimentação no turismo. O primeiro cruzeiro chega a Balneário Camboriú no 2º dia do ano. Santa Catarina foi considerado o melhor estado do Brasil para viajar, segundo o prêmio O Melhor de Viagem e Turismo. Já na segunda semana do ano, em 8 de janeiro, um crime surpreendente. O prefeito de Imbuia, João Chambach, do MDB, de 59 anos, foi assassinado a tiros nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal. Segundo as primeiras informações que a polícia apurou, foi por causa de uma discussão que aconteceu pela parte da manhã, motivo fútil, vamos dizer assim, no linguajar jurídico. O mês de janeiro também foi de polêmica. O deputado Gessé Lopes, do PSL, diz que assédio é direito das mulheres e massageia o ego. A fala repercutiu em 12 de janeiro e gerou polêmica e indignação. A bancada feminina chegou a se manifestar dizendo que o deputado fazia uma apologia ao estupro. O defensor público do estado, Ralph Zimmermann, entrou com um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer, além do secretário da administração, Jorge Tasca. A justificativa era que a paridade salarial concedida aos procuradores do estado feria a ordem jurídica. O governo do estado, eu espero que ele venha ao procedimento e traga as informações que a gente solicitou e faça sua defesa. Do outro lado do mundo, a pandemia do coronavírus começava a chamar a atenção. Santa Catarina chegou a informar casos suspeitos que foram descartados pelo Ministério da Saúde. Foi então implantado várias tecnologias de diagnóstico laboratorial, equipes sendo capacitadas, UTIs com um número maior de ventiladores para essas doenças respiratórias graves, pensando já no surgimento de novos vírus. A gente nem imaginava o que estava por vir. Você está acompanhando Retrospectiva 2020. Pois é, pessoal, e logo no início do mês de fevereiro, dia 3, o prefeito de Balneário Camboriú teve os bens bloqueados por aluguel de totens de segurança. Esta foi a notícia dada. A juíza Adriana Lisboa, da Vara da Fazenda Pública de Balneário Camboriú, determinou o bloqueio de 1,6 milhão em bens do prefeito Fabrício Oliveira e mais 5 pessoas, além de uma empresa, pela dispensa de licitação no aluguel de 10 totens de segurança. A negociação foi alvo de uma ação civil pública proposta pelo promotor Jean Forte, da 9ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. O valor corresponde ao que foi gasto pelo município no aluguel dos equipamentos da empresa Elber na época. Além disso, além do prefeito, ex-secretários e gestores de trânsito também foram incluídos no bloqueio desses bens. Isso tudo no futuro, depois, alguns meses depois, foi esclarecido. Outro assunto na retrospectiva que temos no mês de fevereiro foi em relação ao Tribunal de Contas, que suspendeu o edital de alargamento da Praia Central. Também houve a suspeita de superfaturamento, por isso o tribunal entrou. O motivo foi em relação ao valor no comparativo com a obra de alargamento da Praia de Canasvieiras, em Florianópolis, que custou 10 milhões de reais. E aqui em Balneário Camboriú, o valor é de 85 milhões. A prefeitura alegou que a obra de Balneário Camboriú tem um porte maior que a de Florianópolis, além de ser mais complexa, o que acabou se confirmando na realidade, né?
A licitação acabou acontecendo. Hoje, inclusive, Balneário Camboriú já tem a sua licença ambiental e começa agora um trabalho de licitação para a contratação de uma empresa que vai fazer, ou mais empresas que vão começar pela parte das jazidas da nossa praia central de Balneário Camboriú. Fevereiro, carnaval. O carnaval. Carnaval que teve a participação aí de pelo menos 28 blocos que desfilaram na Avenida Atlântica. Realmente foi, olha, se a gente relembrar um pouquinho do carnaval deste ano, foi realmente uma folia de encher os olhos. Porém, daqui a pouco eu vou falar sobre isso em relação ao coronavírus. Em pleno carnaval, e o qual inclusive nós estávamos na avenida através do DJ Folia, que é o nosso trio elétrico, e lotamos mais uma vez a Avenida Atlântica. Estivemos participando e com o maior sucesso mais uma vez desse carnaval. Bom, ali as pessoas se divertiram e se aglomeraram, né? Na época, aglomeração não era sentido de proibição, e sim de diversão. Pois no dia seguinte veio a divulgação do primeiro caso de coronavírus, de Covid-19, confirmados no Brasil, como comentou o ex-ministro da Saúde, Mandetta, confirmando este primeiro caso no dia 26 de fevereiro. Ouvimos. Mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou Socorro Grosso, nós representantes da Pan-Americana de Saúde, da Mundial de Saúde também está aqui. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, lá o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein foi digno de nota, porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Isso foi um pouquinho então do que aconteceu no mês de fevereiro. Daqui a pouco vamos aos destaques do mês de março. Fique conosco. Retrospectiva 2020 aqui na Menina Play. Você está acompanhando Retrospectiva 2020. E o que antes era um medo distante finalmente se aproximou. No dia 12 de março, Santa Catarina confirma os 2 primeiros casos de coronavírus. São uma mulher e um homem que tiveram contágio na Europa e nos Estados Unidos. Os casos são registrados em Florianópolis. Com estes primeiros casos confirmados, o governo do estado instala um centro de operações de emergência em saúde para enfrentamento do coronavírus. O grupo de trabalho é sediado no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres e tem o objetivo de monitorar a evolução dos casos suspeitos no estado e preparar a rede estadual para atender possíveis pacientes. O Tribunal de Justiça determina que o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, atenda as cidades vizinhas por mais 6 meses, por falta de acordo entre as prefeituras e com o estado, e levando em conta a pandemia do coronavírus, foi determinado também que o estado repasse R$1 milhão por mês
a Balneário Camboriú para ajudar na despesa. E o coronavírus traz ainda mais mudanças para a nossa região. Balneário Camboriú proíbe a entrada de veículos de fora da cidade para conter a disseminação do coronavírus. Também foram anunciadas novas medidas de combate. Entre as principais, está proibida a entrada de ônibus de turismo na cidade, proibição de aglomeração em teatros, igrejas, casas de shows, cinema, bibliotecas, além da suspensão das aulas e dos alvarás para eventos públicos e privados. Também foi determinado evitar a aglomeração nos shoppings e praias. Além disso, bares e restaurantes deverão observar a distância mínima de 1,5 metro entre as mesas. A situação do coronavírus em Santa Catarina agrava. O governador Carlos Moisés decreta situação de emergência e anuncia medidas restritivas para evitar o contágio do coronavírus. Entre as ações está a suspensão do transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros, além da proibição do funcionamento de comércios, academias e restaurantes. E no dia 26 de março, pouco mais de 10 dias dos primeiros casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina, o governo confirma a primeira morte por Covid-19 no estado. O paciente era um homem de 86 anos que deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 23 de março, conduzido por uma equipe do SAMU. O quadro clínico inicial era de desconforto respiratório associado à piora do estado de saúde geral. O primeiro mês de pandemia de coronavírus encerra com o governo de Santa Catarina anunciando a compra de 200 respiradores da empresa Veigamed. Os respiradores tiveram um pagamento antecipado de 33 milhões e dispensaram a licitação. Os aparelhos seriam destinados ao combate ao coronavírus em Santa Catarina. Você está acompanhando Retrospectiva 2020. O mês de abril não começou nada bem. O mês é marcado pelas primeiras mortes por coronavírus na região. Em 5 de abril de 2020, Itajaí registra a primeira morte. A vítima é uma mulher de 53 anos, que estava internada na UTI do Hospital Marieta desde o dia 29 de março. Os números de casos confirmados de Covid lentamente começavam a subir. Em 7 de abril, os respiradores comprados pelo governo do estado deveriam chegar para reforçar a saúde, mas não chegaram. É uma grande quantidade de equipamentos, medicamento, EPIs principalmente. Tem alguma coisa de teste, tem situações, máscaras, vários itens que estavam com a empresa do Rio de Janeiro. Uma semana depois, Camboriú registrou a primeira morte por coronavírus. Uma mulher de 75 anos que estava internada na UTI desde março. Já em 16 de abril, começava o pagamento do auxílio emergencial. O anúncio foi feito em coletiva pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Para os informais, essa camada foi ampliada também para microempreendedores, para alguns formais que possam sofrer o impacto da crise. E nós separamos então recursos de 98 bilhões para atingir 54 milhões de brasileiros, como o presidente disse, de forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. O presidente tem chamado muita atenção que são 2 ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. Então o presidente está lançando justamente essa camada de proteção, de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período em que nós somos atingidos pela onda da saúde, por essa primeira onda de saúde. O mês seguia com o comércio reabrindo as portas e os casos de coronavírus triplicando. A Prefeitura de Balneário Camboriú também liberava o acesso às praias. Em 17 de abril, Balneário Camboriú registrou a primeira morte por Covid. A vítima foi uma senhora de 81 anos que estava internada na UTI do Centro de Tratamento da Covid desde abril. Tivemos, infelizmente, agora uma notícia
muito difícil, muito ruim, que é a morte de uma senhora de 82 anos pelo coronavírus, também lá no Centro Municipal de Combate ao Coronavírus. O mês terminou com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, pedindo exoneração. Você está acompanhando Retrospectiva 2020. O patrocínio do programa e da retrospectiva Jornal da Menina é de Oral Sim. Chegando finalzinho deste ano, e a Oral Sim está lembrando que este ano foi um ano realmente de muitas coisas, né? Faça um exercício, olhe para trás e escolha o sentimento de gratidão ao lembrar 2020, um ano desafiador, mas estamos vencendo, não é mesmo? Então, a Oral Sim deseja que em 2021 seja um ano repleto de realizações e milhares de motivos para ser feliz. Estes são os votos da família Oral Sim Implantes. Um feliz ano novo. Oral Sim, carinho que constrói sorrisos. Amigo do trecho, agora eu falo de consórcio Iveco. Com o Iveco Tector 9 e 11 toneladas, você transporta sua carga nas ruas da cidade ou nas rodovias com muito mais conforto e economia. Entre em contato com a Carbono Iveco em Itajaí através do 3342-0400. De leste a oeste, a Casa dos Caminhões Iveco do sul do Brasil. Atenção aposentado, atenção pensionista do INSS e servidor público. Tá precisando de dinheiro? A Facta tem dinheiro para você nesta virada do ano. É só você anotar este número 3363-2660 para que a partir de segunda-feira você entre em contato com a equipe e tenha mais informações. São as menores taxas do mercado e aproveite, hein, porque é por tempo limitado. Tonifer, ferro e aço para construção civil, oferecendo tudo para a sua obra com o menor preço da região. A Tonifer está em férias coletivas e retorna no próximo dia 4 de janeiro. Mas se você precisa de material em dobra, em corte e dobra, colunas, vigas, cintas, estribos sob medida, já vá pensando na semana que vem de procurar a equipe do seu Tony, da Bruna, que é a Tonifer. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a segunda parte do Retrospectiva 2020 aqui no Jornal da Menina. Retrospectiva 2020. Voltando, e agora o destaque fica para os meses de maio, junho, julho e agosto. A retrospectiva que tem a minha participação, a da Júlia Toscani e também da Morgana Fernandes. Nós vamos começar a falar então neste bloco de maio. E a gente vai relembrar comigo mesmo agora o que aconteceu no mês de maio. Na sequência, os colegas trazem os outros meses já anunciados. Pois é, chegando no mês de maio, nós tivemos a parte mais grave da pandemia, março, né? Que aí, a partir do dia 9, se eu não me engano, aí fechou tudo, tivemos um lockdown. Quando aconteceu o fechamento de tudo, só ficando mercados, farmácias, postos de saúde, enfim, né? O que realmente a gente necessitava de momento, necessidades principais do cidadão que continua atendendo. E no mês de maio, infelizmente, nós chegávamos a 100% de ocupação de leitos de UTI. O que aconteceu aqui em Balneário Camboriú. Na realidade, nós não tínhamos ainda todos os leitos que temos hoje, por exemplo, né? Naquela época nós tínhamos os leitos, depois foi aberto o centro Covid, com poucos leitos, e aos poucos, porque tem que ter autorização do Ministério da Saúde, os leitos tem que ser autorizados através do Estado e através do governo federal. Então nós tínhamos um número muito pequeno, e isso causou o 100% de ocupação, não tendo espaço para nenhuma pessoa. Naquela época também a gente não tinha um caminho extremamente 100% de como se tratava essa doença. Hoje em dia já se tem algumas precauções e alguns tratamentos que amenizam essa situação. Por isso também nós perdemos, não continuamos perdendo vidas, mas na época muito mais. Então aí chegamos a 100%, e aí depois Balneário Camboriú, município, com recurso próprio, conseguiu abrir novos leitos, e hoje
nós temos aí também oscilando entre 80% e 100%. Isso depois do dia 20 de maio. No dia 25 de maio, o que eu falei antes é por volta de 20 a 22 de maio. No dia 25, um outro assunto que repercutiu, aí foi no planeta todo, né? No mundo todo. A morte de George Floyd, que causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço do George Floyd. E ele acabou vindo a morrer. Isso causou uma revolta em todas as frentes que são contra, e nós somos contra esse tipo de preconceito, o racismo. Infelizmente, não é só nos Estados Unidos, mas no Brasil também ainda aflora muito. Vamos ouvir o que disse Monique Eva Oliveira Araújo, do movimento Vida Negras Importam. Que é um movimento baseado nessa pauta, na questão das vidas negras, porque a gente compreende essa situação, principalmente também aqui no Sul. A gente sente um apagamento, principalmente, uma invisibilidade das pessoas negras aqui. E por isso a importância desse ato, né? Ato extremamente pacífico. A gente solicitou a ajuda da PM para estar lá fazendo a segurança, para que não ocorra nenhum tipo de problema mesmo. Também observamos a questão de saúde, né? Em tempo de Covid é necessário tanto para a segurança dos manifestantes e de quem está lá. E desde então, depois daquela época, outras lideranças, até do mundo esportivo, Fórmula 1, jogadores de futebol, entre outras modalidades, também se manifestaram. Artistas nacionais, internacionais, e a força do movimento Vidas Negras Importam continua se fortalecendo, apesar que, infelizmente, ainda tenhamos casos de racismo, não só aqui no nosso país, mas em todos os lugares do mundo, porque além do George Floyd, depois teve outras mortes também, né, que também revoltaram ainda mais, que repercutiram também, mas a gente trouxe essa em destaque. Então, este é alguns dos assuntos que a gente traz como repercussão no mês de maio, aqui na Retrospectiva Menina Play. Retrospectiva 2020. E o desenrolar da compra dos 200 respiradores pelo governo do estado continua. A segunda fase da operação O2, que investiga a fraude na compra dos 200 respiradores com pagamento antecipado de 33 milhões pelo governo de Santa Catarina, segue em andamento. Nesta segunda fase, o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e o advogado Leandro Barros foram presos preventivamente na operação. E em meio ao caos da pandemia do coronavírus, mais um motivo de alerta. Em junho, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina acompanhou uma possível nuvem de gafanhotos na Argentina que poderia chegar ao Brasil. Os insetos são oriundos do Paraguai, onde destruíram plantações de milho e colocaram todo o setor agrícola em alerta. E o mês de junho não encerrou de uma maneira fácil. Na tarde do dia 30, Balneário Camboriú e região foi atingida por um ciclone bomba. Os ventos alcançaram 95 km por hora e causaram estragos. Em um curto intervalo de tempo, cerca de 15 minutos de vendaval, foram registradas dezenas de quedas de árvores e destelhamentos, ruas foram interditadas, árvores caíram, arrebentaram a fiação elétrica, além de danificar casas, motos e carros. Porém, apesar do grande estrago, ninguém ficou ferido. Mais de 250 mil consumidores ficaram sem energia elétrica por mais de um dia. Em junho, quando completamos 4 meses de pandemia do coronavírus, algumas flexibilizações começam a ser estipuladas no estado. No dia 1º de junho, as principais companhias aéreas brasileiras, como a Gol, Latam e Azul, retomam os voos nos aeroportos de Santa Catarina. Porém, para a prevenção do coronavírus, os voos devem seguir os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e álcool gel. Os tripulantes também devem estar equipados com máscara.
Retrospectiva 2020. O mês de julho começava com um número elevado de casos de Covid-19. Em 6 de julho, o município de Itajaí implementa em toda a rede de saúde uma proposta de tratamento profilático com o medicamento Ivermectina. A intenção era tratar com o medicamento aproximadamente 100 mil pessoas. Uma grande estrutura para distribuição foi montada no Centro Eventos. Se eu tenho um medicamento que praticamente não tem efeitos colaterais, é de baixo custo e que há evidências de poder dar bons resultados, eu vou utilizá-lo. Em 10 de julho, a Prefeitura de Balneário Camboriú passava por mudanças. A enfermeira Leila Crocomo assumiu o comando da Secretaria de Saúde no lugar da enfermeira Andressa Haddad. A mudança acontecia após o anúncio de um novo protocolo de tratamento para os pacientes com Covid-19. Outros 3 médicos deixavam também o Comitê de Gestão de Crise. Em 22 de julho, o tema impeachment volta às pautas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, acatava a abertura do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer pelo reajuste salarial concedido aos procuradores do Estado. Afirmo que estou agindo no estrito cumprimento das minhas responsabilidades inerentes ao honroso cargo de presidente da Alesc. Nesta fase do processamento, os encaminhamentos são eminentemente jurídicos. Retrospectiva 2020. Vamos lá, gente, já estou no mês de agosto, né? A gente está fazendo essa variação aí com a Júlia e também com a Morgana, e agora eu vou pro mês de agosto. Vamos relembrar o que aconteceu no mês de agosto. Assuntos que são várias coisas que aconteceram em cada mês, mas a gente não tem tempo para tanto. Vamos falar sobre o que aconteceu em relação aos idosos sintomáticos que foram testados, começaram a ser testados através da modalidade drive-thru aqui em Balneário Camboriú. As equipes ficaram no Sem Vereador Santa em um determinado horário, aplicando os testes somente nos idosos já agendados pela equipe da Central de Ligações. Uma ação que deu continuidade ao trabalho que foi realizado também desde junho, tratando dos idosos. Até então, nos bairros, a coleta era feita na residência dos idosos. Como o centro é a região que sempre abrigou o maior número de idosos aqui em Balneário Camboriú, essa logística foi dada uma maior agilidade e praticidade na aplicação desses testes. Nós ouvimos na época a secretária de Saúde, Leila Crocomo. Vamos relembrar? Existe uma equipe, né, que a gente chama o CAL, que são ligações telefônicas, e aí existe essa equipe que está ligando para os idosos para fazer esse agendamento. Por quê? É feita uma pré-triagem nessa ligação, né? Onde é feito realmente essa identificação de sintomas, como dor no corpo, o idoso dificilmente apresenta febre no início dos sintomas, então essa dor de cabeça, dor no corpo, sinais característicos de gripe mesmo, né? São sintomas gripais e que aí pode evoluir para uma pior. Então, quanto antes for identificar esses sintomas e feita essa avaliação, já será feito a realização do exame. Tá aí outro trabalho diferenciado que Balneário realizou no mês de agosto. Também no mês de agosto, no início do mês de agosto, o município de Itajaí sugeriu, né, já tinha sugerido cânfora, já tinha sugerido Ivermectina. E aí surgiu o tratamento de ozônio via retal para pacientes com coronavírus. Isso deu uma repercussão, porque foi uma iniciativa do Dr. Volney Morastone, prefeito, anunciando esse tipo de tratamento. Teve uma repercussão negativa, até cômica, em alguns setores, e ele acabou voltando atrás. Depois dessa repercussão, e o Ministério da Saúde e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgaram na época que não há cura para a Covid-19 ou mesmo tratamento de eficácia científica comprovada, e aí ele acabou
retrocedendo na sua decisão. Mas olha, realmente nós passamos, principalmente quem é de Itajaí, né? Mas Santa Catarina, na realidade, em algumas situações virou chacota. Mas em outras pessoas até procuraram, como procuraram a ivermectina e a cânfora também. Ainda agosto, o programa Abraço ao Jovem da Prefeitura de Balneário Camboriú foi vencedor do Prêmio de Inovação em Políticas Públicas da Juventude na categoria Inovações relacionadas ao combate ao suicídio e automutilação dos jovens. E o prefeito Fabrício Oliveira recebeu essa premiação numa solenidade em Brasília, promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O programa Abraço, que abrange várias áreas, não só essa da política pública da juventude, mas abraço ao servidor público, abraço às pessoas com depressão, abraço às pessoas com mais idade. Olha, tem várias frentes desse programa que realmente fez um sucesso e continua, né, tendo um desempenho maravilhoso com relação à vida do ser humano aqui em Balneário Camboriú. Foi muito bacana isso que aconteceu no mês de agosto. Mas daqui a pouco eu volto falando sobre novembro. Vai ser minha última participação na retrospectiva 2020 aqui na nossa Menina Play. Retrospectiva 2020. E agora eu falo para você da Cressol. Nesses tempos que estamos vivendo ou que vivemos, ficou muito difícil, né? Realizar os nossos sonhos, dar um pontapé inicial naquilo que estava programado, mas chegou a hora, com muita responsabilidade. Vamos dar um play nos nossos planos e sonhos. E quem é que está com a gente nesse momento? A Cressol. A Cressol está lado a lado no que você precisar. Comprar um carro novo, fazer uma reforma da sua casa, investir no seu escritório, viajar, não importa, conte com a equipe Cressol. Se você não é cooperado, abra sua conta, se já é só falar com o seu gerente. E também vamos lembrar que a Autoescola Nações está sempre pronta para te ajudar. Você que está preparando já o ano que vem com documentação de veículos, quer preparar a sua nova carteira de habilitação, carteira que está vencida, retirar ou tirar a primeira via, Autoescola Nações, na Avenida Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Unicesumar, por meio de uma campanha bacana, o Natal foi maravilhoso. Agora pense no seu futuro. Graduação, pós-graduação à distância. E você tem a oportunidade de ter muitas promoções no ano que vem. Continue nos acompanhando e acompanhando sempre o trabalho da Unicesumar. Anote esse telefone, 3264-6813, Polo Balneário Camboriú, e 3365-5313 em Camboriú. Unicesumar conosco também na retrospectiva 2020, que vai para o intervalo e a gente já volta. Retrospectiva 2020. Já neste último bloco do Retrospectiva, vamos em diante relembrando alguns fatos que marcaram setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos lá, quem traz agora já de início setembro é a Júlia Toscani. E um ano atípico exige adaptações. Santa Catarina cancelou o tradicional desfile do 7 de setembro em função da pandemia do coronavírus. Na região, as comemorações em alusão à data também foram adaptadas. Aqui em Balneário Camboriú, um ônibus aberto com uma banda composta pelos instrutores das 14 bandas escolares percorreu as principais ruas da cidade executando o hino nacional. Também foi solicitado à população que quisesse participar da data do 7 de setembro que colocasse em sua janela uma bandeira do Brasil. A secretária de Educação de Balneário Camboriú, Rosângela Borba, explicou sobre o assunto. Em tempos de crise, a gente precisa usar a criatividade. E claro que o 7 de setembro é feito para o município, pelo município, usando todas as secretarias, porém a logística sempre ficou a critério da Secretaria de Educação. E nesse ano, a gente conversando, a gente não gostaria de deixar passar em branco essa data.
Então, nós estamos, esta semana, os professores que estão trabalhando na plataforma estão trabalhando atividades do civismo, o 7 de setembro. O que significa essa data? O que o feriado, por que o feriado nesse dia? A importância dessa data para o Brasil, enfim. E a partir daí a gente pensou assim, já que os alunos não podem ir no 7 de setembro, vamos levar o 7 de setembro aos alunos. Então, nós vamos fazer um circuito de um ônibus aberto em cima, e teremos os instrutores de banda e os instrutores veteranos da Barra. Estarão passando pelos diferentes bairros de Balneário Camboriú e estarão em um determinado momento, em cada bairro eles fazem uma breve parada para tocar o hino da independência, hino do Brasil e hino de Balneário. E o desenrolar da compra dos 200 respiradores com pagamento antecipado de 33 milhões continua. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos respiradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, entregou em setembro um novo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A solicitação foi apresentada com o relatório final da investigação da compra de 200 respiradores feita pelo governo catarinense por 33 milhões com dispensa de licitação. O pedido foi entregue pelo presidente da comissão e pelo relator. A base do relatório final aponta a responsabilidade de mais 14 pessoas. Quem passou informações sobre o assunto foi o deputado Sargento Lima. Na tarde de ontem foi entregue o relatório final. Ele já estava disponível, né, de forma digital, porém é regimental e faz parte de uma conclusão de um trabalho, a entrega dele em mãos ao presidente da casa, o relatório final, né? Ali não foi entregue um pedido de impeachment, ali foi entregue o relatório final da CPI dos respiradores, tá? Então, a gente explicando certinho ali para ele. Esse relatório final, ele já foi encaminhado já, né? Ele toma vários caminhos, né? Ele é encaminhado para o Ministério Público, onde ele vai ter que, o Ministério Público, tendo ciência disso, ele vai ter que tomar todas as providências deles e fazer a averiguação e responsabilizar civil e criminalmente todos os envolvidos. É enviado para o Executivo, onde ele vai ter que tomar as medidas administrativas, as medidas em desfavor, né, aos servidores que participaram do processo de compra. É deixado uma cópia também na casa, onde ele vai servir de ferramenta legislativa para todos os deputados poderem trabalhar, elaborar leis, enfim, cobrar o Executivo também. E é publicado no Diário Oficial, né? Para que seja de conhecimento de todos e ninguém possa alegar o desconhecimento de que foi entregue o relatório. Em relação à CPI, ao processo de impeachment, né? Ele reúne sim ao relatório nosso, ele é substancioso, ele tem base, ele tem alicerce para apresentar sim uma CPI, um pedido de impeachment, né? E eu acredito que mais em 1 ou 2 semanas ele seja entregue também o pedido de impeachment com base no relatório final da CPI dos respiradores. Foi muito transparente, né? Ele foi transmitido ao vivo. Nós tivemos um fato material que nos foi entregue pelo Ministério Público, são ligações telefônicas, cópias de mensagens de WhatsApp, áudios, enfim, documentações. Como eu disse, um fato material que dá um subsídio muito grande, né? Fora os depoimentos das testemunhas que nós colhemos, quantas vezes a gente achou necessário, né? Muitas vezes era maçante aquele trabalho todo, mas compensou. Retrospectiva 2020. A polêmica Avenida Panorâmica, em Balneário Camboriú, foi entregue ao público no dia 20 de setembro. A via liga a Avenida Martin Luther até a Avenida das Flores. Ao todo, são 550 metros, 3 pistas, passeio e iluminação de LED.
A obra complementar da Avenida Panorâmica, o elevado da 4ª Avenida, fará a interligação das avenidas do Estado, Martin Luther e 4ª Avenida. As obras buscam dar mais mobilidade urbana para o trânsito de Balneário Camboriú. O secretário de Obras, Osmar de Souza Nunes Filho, o Mazoca, tem mais informações. Da liberação hoje da Avenida Panorâmica. É realmente um grande sonho que todos nós da administração municipal e da comunidade de Balneário Camboriú, um projeto que estava atrasado, que já era para ter feito há muito mais tempo, certo? Desde a gestão do Rubens Espernal, mas hoje é a realidade, temos que estar contentes e alegres e dizer o que é. Estamos com isso fazendo uma obra de mobilidade tão importante para a nossa cidade, necessária. Logo, logo, em breve, teremos também o novo elevado da Avenida do Estado e de forma importante que vai com isso que é facilitar toda a circulação de nossa cidade e quem chega vai chegar pelas portas da frente e também vai ter uma disponibilidade de avançar a cidade quanto mais rápido. E dizer que é importante por quê? Porque é um compromisso da administração, do prefeito e com isso está acontecendo. Qual foi o investimento aqui utilizado e também houve uma economia, inclusive, né? Houve uma economia de R$600 mil, esse investimento que foi colocado aqui, planejado, do primeiro projeto que tinha. Isso é importante porque foi exatamente no sentido de aperfeiçoar e melhorando e que tem empresas e fazer um serviço de qualidade. O importante é isso. Isso está acontecendo. Agora, um questionamento que foi feito e vai continuar a ser feito é a questão da inclinação desta via de acesso agora. E como é que vai ser quando se fala em caminhões pesados? Olha, isso vai ser porque ela é bem menor a inclinação do que é o Morro da Rainha, certo? E que eu acho o seguinte, o impacto que dá, porque nós temos um declive, que vamos colocar uma baixada anteriormente, e com isso nós vamos ver a experiência e o dia a dia vai dizer, e os técnicos, os engenheiros que projetaram, eu não tenho dúvida do seu conhecimento e da coisa vir realmente acontecer. Agora já muda o fluxo de veículos nesta região aqui, alivia um pouco, até porque existe uma sequência da outra obra ao lado, né? Exato, além de melhorar, vai ter mais facilidade, nós vamos poder com isso andar mais rápido com a obra do elevado, porque chega no momento em que estava atrapalhando a obra do elevado, a circulação de veículos ali, principalmente no sentido que vai para a Avenida das Flores. E agora com esse gargalo desatado, isso vai melhorar. Segundo, a previsão é final no mês de novembro, certo? Já vai estar pronto já, quanto antes. E é importante que não é só o elevado, é todo o entorno que vai ter ali na cidade, em torno disso vai ficar um parque realmente à altura. Retrospectiva 2020. Outubro foi o mês do impeachment. A Assembleia Legislativa aprova o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. O pedido foi apresentado no início de agosto por um grupo de 16 pessoas, entre advogados, desembargadores, aposentados, profissionais liberais e empresários, e se referia à compra dos 200 respiradores da empresa Veiga Média com pagamento antecipado de R$33 milhões. A vice-governadora, Daniela Rainer, foi retirada dos autos. Foi feita a justiça que eu sempre acreditei e pela qual eu sempre clamei e esperei. Eu realmente não esperava que essa missão viesse dessa forma, mas me cabe agora abraçá-la, bem cumpri-la, cuidar bem do meu estado, do nosso estado. Vou dar o meu melhor. Em 15 de outubro, o estado de calamidade pública declarado em Santa Catarina em decorrência da pandemia no dia 17 de abril foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020. Na mesma semana, ocorria a inauguração da duplicação da rodovia Antônio Raio, entre Itajaí e Brusque. Notícias boas também chegavam em 20 de outubro. O programa Bandeira Azul renovou as certificações de Balneário Camboriú, Balneário Pissarras e Bombinhas. O município de Penha também recebeu a certificação. Praia Grande ela foi inscrita pela prefeitura já em 2018. O trecho compreendido, ele vai desde a Pedra do Meio e a Praia do Canto, na Praia Grande, que já é um local privilegiado. Em 24 de outubro, o governador Carlos Moisés é afastado do cargo por até 180 dias. Os números de casos confirmados de coronavírus pareciam estar estáveis em Santa Catarina, mas só pareciam. Retrospectiva 2020. Novembro, então. Vamos falar de novembro? Pois bem, novembro, até devido à pandemia, nós tivemos as eleições. As eleições que eram para ser em outubro foram prorrogadas e aconteceu em novembro. E claro,
Nós tivemos uma ampla cobertura com toda a equipe no dia da votação, após com a apuração, as eleições municipais de toda a região. Mas nós vamos trazer um destaque relembrando a eleição ou reeleição. Fabrício Oliveira foi reeleito prefeito de Balneário Camboriú e o Elcio Kunen foi reeleito também na cidade de Camboriú. E o Vonei Morastone assumiu também por mais 4 anos a cidade de Itajaí. Vamos ouvir o prefeito Elcio primeiro, né, sobre a vitória, sobre a sua reeleição. Eu fiquei muito feliz, né? O nosso projeto, com a ajuda de tantos, foi vitorioso e ficamos com um compromisso muito maior, né, de trabalhar muito pela população de Camboriú, pela municipalidade, no momento em que Camboriú tem um equilíbrio econômico, busca o desenvolvimento e progresso, precisávamos muito estar à frente da prefeitura. Hoje os colégios estão bem cuidados, a cidade está bem cuidada e a saúde, nosso foco principal nessa gestão será a saúde e a mobilidade urbana, projetos já muitos feitos, já projetos executivos feitos, então temos muita vontade de começar logo essa segunda gestão. E também estivemos, né, sempre a equipe da Menina FM esteve à frente nas primeiras entrevistas. Fabrício Oliveira foi reeleito aqui em Balneário Camboriú. Ouvimos? Recebo com muita alegria, com muita gratidão pela generosidade das pessoas e me conceder a honra mais uma vez de poder governar com respeito às demais cidades, a melhor cidade do Brasil, que é Balneário Camboriú. Ainda no mês de novembro, o município de Itajaí registrou a primeira suspeita de reinfecção por Covid-19. A paciente testou positivo para coronavírus no dia 17 de junho e novamente em 11 de novembro. Os laudos foram emitidos pelo laboratório Genolab. Outra informação também que repercutiu muito, não só aqui na nossa cidade, como na nossa região, foi matéria, inclusive, da Morgana Fernandes, no Portal Menina e no Menina Play. O Hospital Marieta informou, na primeira vez a paciente procurou o hospital com perda de paladar, dor no corpo, febre, dor de cabeça. Na segunda vez, a mesma paciente retornou ao hospital com sintomas gripais. Ambos os exames foram realizados, fichas de investigação também e posteriormente encaminhados para a vigilância epidemiológica do município, e o encaminhamento ocorreu conforme o acordo municipal, né, e todos os protocolos seguidos. Santa Catarina registrou 6 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19, segundo informações da DIV. Isso aconteceu também no mês de novembro na cidade de Itajaí. 24 de novembro, o Centro de Eventos de Balneário Camboriú estava na expectativa, todo mundo na expectativa de quem assumiria a gestão do Centro de Eventos e ele voltasse, ou ele começasse na realidade a funcionar. E o que aconteceu na abertura dos envelopes? Ninguém quis assumir o Centro de Eventos, a gestão do Centro de Eventos. Proposta deserta. Ninguém queria investir um valor onde, por conta da pandemia, não se tinha como resgatar esse valor investido. Este foi o grande detalhe, né? Então, houve essa expectativa e, ao mesmo tempo, houve uma frustração com relação ao Centro de Eventos, que está até hoje, infelizmente, parado, né? Está lá se deteriorando e esperando que um novo edital, uma nova licitação seja feita para ver se alguém assume. Infelizmente tá bem complicado ainda neste ano, não acontece mais, né? Mas na época o presidente da Samtur, o Mané Ferrari, se manifestou também, né? Falando em relação ao porquê do que aconteceu e atribuindo a pandemia. Acompanhamos. Eu acredito que foi a pandemia, até porque o processo que foi feito, ele foi feito audiência pública, foi conversado, então não existia essas questões, principalmente dos empresários interessados de fato na concessão do Centro Eventos, né? A pandemia acabou fazendo com que
várias empresas do setor aí, não só em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, acontecem problemas sérios, né? A gente está vendo isso aí, não é só esse setor, mas com outros setores. Então eu não tenho a mínima dúvida que o fato foi a pandemia. 25 de novembro agora, Justiça autorizou aulas presenciais nas regiões de risco grave e assim vinha aumentando, né? Já que não ia na risco moderado, vão para grave e depois autorizou até no gravíssimo. E a gente acompanhou todos esses detalhes. Inclusive ouvimos o secretário de Educação do Estado, Natalino Ogione. Vamos lembrar? Então, a partir do sancionamento desse projeto de lei por parte do governo do Estado, as redes privada e as redes municipais podem então definir se irão retornar a partir de hoje com o limite, né? Com o limite do percentual que está na lei de 30% e a partir da observância de todo o regramento de segurança que já foi divulgado amplamente para todo o estado. No dia 27 de novembro, outro assunto importante, Carlos Moisés, o governador, foi absolvido da suposta prática de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do estado. Realmente foi algo que também repercutiu depois de ter sido afastado e acabou ficando algum tempo fora. Quem estava à frente do estado foi a então vice-governadora Daniela Rainer. E era isso, gente, que aconteceu, né, no mês de novembro. Vem aí o dezembro já, seguida, né, com os nossos colegas, ou com a Júlia ou com a Morgana. Mas era isso de retrospectiva de minha parte. Grande abraço. Tchau. Retrospectiva 2020. O último mês do ano mais conturbado da nossa história continua desafiador até os últimos dias. No dia 3 de dezembro, chuva com ventos que ultrapassaram os 90 quilômetros por hora deixaram mais um rastro de destruição na região do litoral norte. Um alerta da Defesa Civil, emitido às 13h30 da manhã, chamava a atenção para um temporal que se aproximava. Dezenas de casas foram destelhadas, placas foram arrancadas e árvores caíram bloqueando ruas. O Centro Educacional Municipal Ariribá, em Balneário Camboriú, teve parte de suas janelas arrancadas, além de sofrer danos no telhado. Já na Praia Brava, também houve estragos, principalmente em estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Oswaldo Reis. Uma pizzaria foi destruída com a força dos ventos. O telhado caiu e diversos equipamentos ficaram inutilizados. Hoje às 4 da manhã fui chamado por um vizinho com a notícia triste de que tinha destelhado toda a pizzaria aqui, toda a Gamers. A gente veio para cá e está tentando recuperar um pouco do que sobrou, né? Que não foi destruído pelo vendaval e pela chuva, mas o telhado 100% foi arrancado, todo ele, os aparelhos de ar-condicionado, todos eles caíram, afetou toda a parte de fiação aqui, toda a vizinhança está sem energia elétrica agora também. A gente está aguardando aí, ver se vem a prefeitura aqui para dar um auxílio, a prefeitura de Itajaí, para dar um auxílio com relação à remoção do telhado e dos entulhos que estão aqui obstruindo a via. Por sorte, né, Max, foi num horário da madrugada, que não havia ninguém no estabelecimento, porque se tivesse alguém no momento de toda essa chuva com esse estrago, poderia ter sido muito pior. Com certeza, o que a gente agradece a Deus é que foi num horário que não tinha ninguém, não tínhamos nenhum colaborador na casa e nenhum cliente. Nós temos um bom volume de pessoas que passa pela casa tanto no horário do almoço quanto na janta, e graças a Deus, apesar de todo o lado negativo, de todo o prejuízo, foi só material, né? Não houve nenhum dano em nenhum ser humano, nenhuma vida foi machucada, ninguém se machucou, nenhuma pessoa. Então a gente tá algo que nos conforta um pouco ainda. O horário que aconteceu, não tem ninguém aqui. Retrospectiva 2020. E novas medidas de combate ao coronavírus são divulgadas. O governo de Santa Catarina determina que novas medidas restritivas de combate ao coronavírus sejam seguidas em todo o território catarinense por 15 dias.
cidades. O documento estabelece um limite diário de horário de funcionamento até meia-noite de atividades e serviços não essenciais, a restrição de circulação de pessoas da meia-noite às 5 da manhã e a ocupação máxima de 70% da capacidade no transporte coletivo urbano. O decreto é válido para todo o território catarinense. Porém, é importante frisar que a medida restringe a circulação no horário da madrugada, mas não proíbe a circulação de pessoas no período diurno. Também é possível, sim, andar pelas ruas, porém evitando aglomeração. Dessa forma, o texto não viola dispositivos constitucionais. Retrospectiva 2020. Com a temporada se aproximando, Balneário Camboriú institui o Comitê de Crise para gerenciar ações dos órgãos de segurança para conter o coronavírus. Representantes das forças de segurança da cidade se reuniram na prefeitura para formar um comitê de crise com foco nas ações para o verão. O trabalho é realizado nos eixos de conscientização e fiscalização para evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados. A ação é denominada Operação Se Cuida BC, integrada entre os comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública Municipal, Polícia Civil, Guarda Municipal, fiscalização sanitária e fiscalização de posturas. O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú, Tenente Coronel Daniel Nunes, tem mais informações sobre a ação. Estamos planejando agora uma nova etapa, fiscalização, através de um comitê de crise instalado na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar. Esse comitê de crise, ele visa identificar, obter e aplicar os recursos necessários à conscientização da população de Balneário Camboriú, e os nossos visitantes turísticos já estão na cidade, e a tendência é que aumente esse fluxo até a temporada. É um momento desafiador em que requer a cooperação de diversos órgãos. Então, essa reunião que tivemos ontem na Prefeitura Municipal voltado ao alinhamento de todos os órgãos envolvidos, seja a Polícia Militar, a Guarda Municipal, os bombeiros, militares, para que a gente fale da mesma forma como conscientizar a população. Perfeito. Operação Se Cuida BC foi denominada, né, comandante? Exatamente. Essa é uma estratégia única na região, e que nós pretendemos, através das forças de segurança pública alinhadas com a Secretaria Municipal de Saúde, identificar os locais em que existe aglomeração, respeito às normas sanitárias. Nos acessos às praias, a gente vai continuar orientando as pessoas daquilo que é possível ser feito. Entendemos a dinâmica da Covid agora, dessa pandemia, em que as pessoas realmente já relaxaram os seus cuidados. Isso também nós refletimos bastante durante as reuniões. Todavia, cabe o cumprimento das normas, e dessa maneira os órgãos de segurança vão se focar. Perfeito. E a questão segurança, sem dúvida alguma, o papel fundamental, né, para conscientizar a população. Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, Polícia Civil, todos trabalhando conjuntamente, né, comandante? Essa união de esforços é aquilo que nós pregamos como uma sinergia de Balneário Camboriú, em que existe uma coordenação central, em que todos os órgãos têm representantes que opinam, e que trazem sugestões para aperfeiçoar ainda mais o processo de trabalho. Então, dessa maneira, o consenso de todos os órgãos, que nós devemos pautar a conscientização, buscar que as pessoas cumpram as normas de maneira voluntária, não sendo necessário a aplicação de multas, de termos substanciados, de conduções. Isso não é mais o nosso foco nas ações de combate à pandemia, e sim alinhados com o poder público municipal e os demais órgãos, que a gente possa trazer a população para o nosso lado, e nesse sentido eles entendam a sua responsabilidade.
cada um fazendo a sua parte, com certeza nós teremos melhores resultados. Retrospectiva 2020. Em meio a este ano tão conturbado, uma notícia boa. Balneário Camboriú recebe mais um atrativo turístico. No dia 10 de dezembro é inaugurada a FG Big Wheel, com 82 metros de altura, sendo a maior roda gigante estaiada da América Latina. A inauguração, que foi um evento fechado para a imprensa e convidados, contou com live da banda J Quest e um show de fogos na região da Barra Norte. O complexo conta com bar, sorveteria e loja de souvenir, aliada à experiência única de estar em uma roda gigante na orla da Praia Central. Ao todo, são 36 cabines com capacidade para atender 8.000 pessoas por dia. É uma das melhores experiências aqui da cidade, principalmente porque ele permite você chegar nas alturas, 82 metros, né, de uma forma muito tranquila, muito pacífica, e com isso se torna um diferencial, porque é uma visão que pouquíssimas pessoas têm em Balneário Camboriú, senão os privilegiados que têm apartamento frente ao mar. E aqui de forma democrática todos terão acesso. O complexo todo ele é voltado para proporcionar alegria aos visitantes. Retrospectiva 2020. A busca pela imunização contra o coronavírus não para, além de gerar polêmica mundial. O governador Carlos Moisés lança o plano estadual de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. O trabalho de imunização da população catarinense ocorrerá em consonância com o governo federal e os municípios. A ação pretende vacinar 2,8 milhões de pessoas dos grupos prioritários em um primeiro momento. Segundo o cronograma do governo do estado, a vacinação dos grupos prioritários será em 4 fases, assim como orienta o Ministério da Saúde. A primeira fase consiste na imunização dos trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos, pessoas com mais de 60 anos que moram em instituições de longa permanência e a população indígena. Já na segunda fase, o foco serão as pessoas com idade entre 60 e 74 anos. A terceira fase vacinará os que apresentam comorbidades como diabetes, doença renal, doença respiratória crônica, câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos que receberam transplante de órgãos, anemia falciforme e obesidade grave. Por fim, na quarta fase, serão vacinados os professores, profissionais da segurança pública, do sistema prisional e de salvamento. O governador destaca que o restante da população será vacinada conforme os insumos forem sendo repassados pelo governo federal. Retrospectiva 2020. Dezembro não dá trégua. Mais uma chuva atingiu Santa Catarina na madrugada da quinta-feira, dia 17. A chuva provocou alagamentos e deslizamentos. Foram 125 milímetros de chuva em um espaço de apenas 6 horas. Em Balneário Camboriú, pontos de alagamento foram registrados na Avenida Brasil, Avenida das Flores, Rua São Paulo e ruas do bairro da Barra. Houve registro de 2 deslizamentos na proximidade da Vila Fortaleza e na Praia dos Amores. Já em Camboriú, também teve pontos de alagamentos e pelo menos 3 residências tiveram danos graves nas estruturas. Porém, o município de Presidente Getúlio, a situação foi ainda mais grave. Foram registradas 14 mortes em decorrência da tempestade. Também foram contabilizados 184 desabrigados e 155 desalojados. Os municípios de Rio do Sul, Ibirama, Aurora, Vidal Ramos, Palhoça, Apiúna e Ascurra encaminharam um decreto municipal de situação de emergência. Presidente Getúlio já tem reconhecimento federal do estado de calamidade pública. Cidades vizinhas se mobilizaram para arrecadar mantimentos aos municípios atingidos. Retrospectiva 2020. A esperada e polêmica reestruturação da faixa de areia de Balneário
Camboriú finalmente teve um desfecho. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, aprovou a licença da obra. O governador Carlos Moisés esteve presente em Balneário Camboriú para a entrega da licença ambiental de instalação, a LAI, em cerimônia no Atracadouro Barra Sul no dia 18 de dezembro. Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia que marcou a entrega da licença. A obra do alargamento da faixa de areia vai custar cerca de 66 milhões de reais. Após o início dos trabalhos, as obras têm previsão de durar de 6 a 8 meses, tendo início na Barra Sul. As obras também serão executadas pelo consórcio DTA Barra Jandenô. Essa é uma obra relativamente rápida, porque ela é a recomposição da areia de uma jazida que está aproximadamente a 15 quilômetros, que vai fazer toda a reposição e a melhoria de um espaço que vai proporcionar no futuro novas calçadas, vai proporcionar uma mobilidade, equipamentos turísticos, equipamentos de academia, mobiliário urbano. Essa é uma obra transformadora, né? Depois de tanto tempo, mais de 20 anos de escolha da comunidade por essa obra sai do papel. Retrospectiva 2020. Lojas Pompeia é o recado que eu dou para você agora. Atenção, acesse lojaspompeia.com, baixe o aplicativo ou passe em uma das nossas lojas físicas e aproveite sempre uma condição incrível para presentear quem você ama. Pompeia é fácil ser fashion. Tá precisando instalar um ar-condicionado, meu amigo? A Gigs Instalação está sempre à sua disposição e com profissionais realmente que sabem o que estão fazendo. A Gigs atua em todo o Brasil, sempre com uma equipe experiente, com treinamento e capacitação que uma instalação de ar-condicionado exige. Procure num clique agix.com.br. Brava Madeiras, pinos tratado, não pega cupim e é mais barato. E a Brava oferece ainda o frontal, o deck e o assoalho molhado por apenas R$ 29,90. Caibros e vigamento com desconto à vista ou parcelamento em até 60 vezes. Condições especiais para aposentados e pensionistas. Orçamentos pelo WhatsApp 984642121. E não esqueça, hein, na Canvel você encontra tudo para este ano novo. Para um novo você que quer começar 2021 de Volkswagen novinho. Promenac Canvel em Porto Belo, Balneário Camboriú, Itajaí e da Praia Brava. Você ouviu com a equipe do Jornal da Menina, Retrospectiva 2020.